cardiopediatria, certo? Até por isso coloquei, né, a peita aqui da liga, que foi minha liga aí por tanto tempo, a Lucardio, porque realmente a aula toda a gente vai focar na parte cardíaca, beleza? Então, lembrando, gente, vocês precisam dominar a anatomia para fazer a prova de pediatria de cardio. Por quê? Porque principalmente quando a gente fala das cardiopatias congênitas, não tem jeito. A maioria delas são baseadas em transtornos estruturais, salvo exceção que tem, no caso, por exemplo, a transposição de grandes vasos, que gera mais um transtorno funcional do que estrutural. Geralmente todas elas vão ter transtorno estrutural. Então você tem que saber o que é interatrial, o que é intraauricular, o que é o normal da criança ter, forame oval, qual que é a diferença de forame oval, ósseo secundo, por que tem esse negócio chamado canal arterial persistente, é normal eles terem ali um ligamento, o que acontece? Tem que saber, entendeu? Porque se não dominar essa anatomia, vai estar muito suscetível a erros, ok? Então é importante dominar essa anatomia aí, fechou? Bora lá então, cardiopatias congênitas. O que eu quero que vocês entendam quando a gente fala das cardiopatias congênitas? Elas são malformações cardíacas, certo? São alterações na anatomia cardíaca normal que acontecem, por quê? Porque teve uma formação embriológica falha, certo? Então, eu acho que é bem importante a gente relembrar que lá em embriologia, vocês que são discípulos do Saldivar, beleza? Lembram que o sistema cardiovascular, ele já é formado no primeiro trimestre, certo? É um dos primeiros sistemas a serem formados no feto. Por quê? Porque o feto precisa irrigar o corpo dele todo para se desenvolver. Então, desde o comecinho ali no primeiro trimestre, já tem um desenvolvimento já cardiovascular, certo? Por isso que as cardiopatias, elas vão justamente o quê? Elas vão ser tanto do coração, propriamente dito, como dos grandes vasos, porque ali já vai se formar primeiro do que tudo, beleza? E qual que é o problema disso acontecer, de se formar primeiro do que tudo? O problema é que, o que acontece na maioria das vezes? A Gi, certo? Sai lá com a Gabi, elas vão para um rolezinho, pá, Black Beer, toma umas e outras, e aí a Gi vai lá e sai com boy magia. E a Gi faz as coisas, só que ela vai para casa dela, dorme e ok, acha que tá tudo bem. Na outra semana, ela vai, bebe de novo. Na outra semana, ela vai, bebe, fuma pod, faz um monte de coisa, certo? E aí, depois de 4 meses nessa rotina de beber, fumar, certo? Fazer um monte de coisa, ela descobre que está grávida. Então agora já faz 3 meses que tem um feto se desenvolvendo com tudo quanto é toxicidade. Aí para ajudar a agir, ela tem o quê? Ela tem lúpus. E ela toma, por exemplo, medicamento para lúpus. Se ela toma medicamento para lúpus, ela está mais suscetível, então, ao quê? A desenvolver transtornos nesse desenvolvimento embrionário. Então, olha o quanto de coisa que pode acontecer com ela. Por isso, quando a gente pensa, então, em cardiopatia, ela é muito comum, beleza? É muito mais comum do que outras malformações, certo? Porém, 90% delas são multifatoriais. Então, pode ser por hábitos tóxicos da mãe, pode ser por uma questão genética, certo? Como síndrome de Down, síndrome de Turner, beleza? Pode ser também devido a uma TORCH, principalmente quando a gente fala da rubéola, certo? Então, lembra que a rubéola ela é caracterizada por quê? Por ser uma TORCH que causa alteração visual, auditiva e cardíaca. Então, lembra da rubéola do coraçãozinho, beleza? Que eu expliquei para vocês semestre passado. Ok. E aí, lembrar que a cardiopatia mais frequente no recém-nascido é quem? A comunicação interventricular. E no paciente pediátrico com mais de 1 ano, é a tetralogia de Fallot, ok? Então é importante lembrar disso, porque ela falou que ela vai perguntar essas coisinhas epidemiológicas na prova. Então é importante lembrar disso, beleza? Bora lá. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Por quê?
O caboclo, para entender a classificação das cardiopatias, ele precisa entender a anatomia cardíaca e precisa entender a fisiologia cardíaca, certo? E aí, além de tudo, precisa também ter pelo menos o básico da ideia de circulação fetal, certo? Então, assim, para ter pelo menos um pouquinho da ideia. Vamos lá, como que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que é classificada essa cardiopatia congênita em 2 tipos. A cianótica, ou seja, não cianótica, beleza? Ou cianótica. Então, beleza, Fernando, é fácil. Então, a gente tem patologias que vão causar cianose no bebê, o bebê vai ficar azul, certo? Então, o bebê não está recebendo oxigênio, e a gente tem cardiopatias que não vão gerar essa cianose. Muito fácil. Por que você está falando que é difícil? O difícil é lembrar quais que vão causar isso, beleza? Ah, Fernando, eu vou decorar. Mas olha o tanto de coisa que você tem para decorar. Olha que trabalho. Então, ao invés de decorar, é melhor você entender, ok? Então, vamos entender o seguinte. O coração na circulação fetal, o que a criança na circulação fetal ela tem? Ela tem a comunicação intra-auricular normal, certo? Ela tem esse canal arterial entre a aorta e a artéria pulmonar normal, beleza? Porque faz parte da circulação fetal dela ter essa mescla de sangue, certo? É o normal. Porém, durante o nascimento dela, quando ela se torna um recém-nascido, ela se transforma, ela tem o seu desenvolvimento completo e aí ela começa a ter o quê? A circulação dela normal, igual a nossa, ok? Quando ocorre um problema justamente nessa maturação desse paciente, é quando acontecem os problemas que a gente chama como cardiopatia, beleza? Então vamos lá. Toda vez que uma dessas cardiopatias, ela vai, no caso, cursar com um bloqueio, um impedimento do fluxo pulmonar, certo? De ocorrer hematose na circulação pulmonar, ou que vá causar um impedimento de perfusão periférica, ou seja, hematose periférica, a gente vai falar, então, que a gente está falando de uma patologia, de uma cardiopatia cianótica, certo? Então, o que pode levar o meu pulmão não receber sangue? Pode ser o quê? Uma estenose, uma obstrução no lado direito do coração. Então, uma estenose da válvula pulmonar, pode ser uma atresia ou uma estenose severa da válvula tricúspide, certo? Então, o lado direito está obstruído, o sangue não está conseguindo ir lá para a artéria pulmonar. Isso diminui o fluxo pulmonar. Então, tem um hipofluxo pulmonar. Quando que a gente vai ter isso? Tetralogia de Fallot, atresia pulmonar, ou seja, nasce sem válvula pulmonar, ventrículo único ou atresia tricúspide. O que é essa atresia tricúspide? Lembra que a gente tem as válvulas atrioventriculares, do lado direito tricúspide, do lado esquerdo a mitral? A tricúspide vem fechada, então a criança tem toda a circulação ocorrendo só pela mitral, ok? Então, esses casos aqui, a gente vai considerar casos de patologias obstrutivas do lado direito do coração, certo? Também temos os casos de, no caso, mescla total da circulação, que o principal exemplo é a drenagem venosa anômala pulmonar total. O que acontece aqui? Lembra que as nossas veias pulmonares, ela vem para o nosso átrio esquerdo, elas desembocam em 4 no átrio esquerdo. Essa daqui, ao invés de desembocar no átrio esquerdo vindo em 4, o que ela vai fazer? Ela vai se juntar em uma veia pulmonar só e ela vai desembocar no átrio direito. Olha que cagada no pau, que azar dessa criança, certo? Então foi parar lá no átrio direito, fez o caminho mais difícil. E com isso, ela gera uma mescla total da circulação, certo? Então vira uma bagunça, tem sangue oxigenado, desoxigenado, tudo junto, ok? Beleza, ok. E tem o problema de falta de mescla. Esse é bem característico do quê? Da transposição de grande artéria. E eu vou explicar para você. Também tem um nome de transposição de grandes vasos.
onde basicamente a aorta está nascendo do ventrículo direito, certo? E, no caso, nosso tronco pulmonar do ventrículo esquerdo. Então, eles trocaram os papéis. Isso, qual que é o problema? O problema é que não vai ter a hematose correta, certo? O sangue desoxigenado vai circular só do lado direito, o sangue oxigenado só do lado esquerdo, e para mim nada me serve disso. Isso aqui é incompatível com a vida, certo? Se meu cérebro não receber oxigênio, eu vou morrer, eu vou ter morte cerebral, certo? Se o meu coração, ele mesmo não receber um sangue oxigenado, digno, certo? Pelas coronárias, o meu coração vai parar de bater. Então é incompatível com a vida, beleza? Então bora lembrar disso aqui também. Beleza, Fernando. E as acianóticas? Aqui na acianótica, a gente vai ter como característica quem? Os shunts, ou curto-circuito, de esquerda para direita, certo? Por quê? Porque aqui vai ser caracterizado por comunicações do lado esquerdo, onde a gente tem uma alta pressão, para o lado direito, onde a gente tem uma baixa pressão, certo? Então, comunicação interventricular, interatrial, duto persistente ou conduto ou canal persistente, tudo faz parte da mesma coisa, certo? Também temos a drenagem venosa anômala parcial. Então, todos esses casos onde a gente tem um shunt ou a gente tem um curto-circuito de esquerda para direita, a gente vai estar falando de uma cardiopatia congênita acianótica. Por quê? O que acontece quando esse sangue que está do lado esquerdo, com muita pressão, ele vai para lá do lado direito, ele começa a aumentar o fluxo sanguíneo do lado direito. Oh, beleza, Fernando, isso também é muito ruim. É ruim, mas não vai gerar o quê? Cianose. Qual que vai ser o grande problema aqui? Aqui o grande problema vai ser aumento do fluxo pulmonar, certo? Que a longo prazo gera hipertensão pulmonar, ok? Então esse é o ponto. Tem um aumento do fluxo pulmonar, a longo prazo isso aí vai gerar uma hipertensão pulmonar. E aí o negócio vai ficar feio, que aí vai começar a ter toda uma série de disfunção do lado direito, beleza? Então, por isso que assim, é tão ruim que nem a cianótica? Não, não é tão ruim quanto a cianótica, porém pode se tornar tão ruim quanto, ok? Então vamos lembrar desse detalhe. E também pode ser causado por uma obstrução no coração esquerdo. Então assim, quando a gente vai, no caso, falar da obstrução, a principal causa é que a coarctação de aorta, beleza? Onde a gente tem o quê? A gente tem um segmento da artéria aorta diminuindo, estreitando. Quando acontece esse estreitamento dessa artéria, começa a ter resistência vascular, então começa a sobrecarregar o coração do lado esquerdo, certo? Então, quando começa a acontecer isso, começa a diminuir a perfusão periférica, certo? Começa a forçar a barra, começa a forçar muito a barra desse lado, beleza? E geralmente a gente vai começar a apresentar também alterações no fluxo cardíaco, beleza? Então é importante lembrar da coarctação de aorta, lembrar de todas essas possibilidades, estenose mitral, beleza? Também é considerado uma acianótica. Por quê? Vai ocorrer a função normal do lado direito, porém o lado esquerdo vai estar sobrecarregado, vai estar com mais dificuldade para mandar o sangue embora, beleza? Ok. Aí aqui vocês pegaram, abriram o slide, né? Vocês falam assim, Fernando já tá maluco, tá repetindo o slide. Não, aqui é só para a gente fixar o que já foi falado, ok? O que eu quero é que vocês entendam, certo? Comigo aqui desenhando, vocês vão pegar esse slide que vocês imprimiram, ou pegar uma folha agora, e vocês vão fazer o desenho, beleza? Vamos ativar agora a 5ª série, vamos voltar a desenhar. Então bora lá. Todo mundo aí com papel aí? Papel e caneta? O Fernando tá apaixonado. Tô, mas não é por isso que eu tô desenhando o coração, tá? Bora lá. Coração. Fechou. Vamos colocar aqui, ó. Fernando, é o pão de açúcar? Não, que diabo de pão de açúcar? É um pulmão. Fechou? Pulmãozinho e... Fala aí.
Dá pra ver que o homem é anatomista, né? Dá pra ver que o homem manja do desenho. Todo mundo aí acompanhando? Domingão, né? Domingão não tá ninguém nem aí pra bosta, né? Ó, a gente tá no sexto E ainda. Beleza. Vamos lá. Agora que eu vi. Fechou. Então bora lá. Vamos lembrar então desse detalhe. A gente tem um coração, certo? E tem o quê? 4 câmaras, não tem? Tem átrio direito, beleza? Tem átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, certo? Então, aqui a gente tem uma definição, uma divisão. Então, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Ah, beleza, Fernando. Ok, entendi. Só que, Fernando, é só isso que eu preciso guardar? Não, eu preciso lembrar também que eu tenho o coração direito, certo? E eu tenho o coração esquerdo. Ah, eu tenho 2 corações, Fernando, vou começar a colocar assim na prova. Não, pequeno Bocô. Mas lembra que do lado direito, do meu coração do lado direito, eu tô tendo uma circulação com sangue desoxigenado, certo? Então, um sangue que tá vindo da onde? Da onde tá vindo esse sangue? Tá vindo aqui do meu corpo todo, certo? Por meio de quem? Por meio da veia cava superior e veia cava inferior, ok? Beleza, então tá trazendo todo esse sangue aqui, isso. E esse sangue tá vindo como? Tá vindo desoxigenado, porque meu corpo já usou todo o oxigênio que eu ofereci para ele. Ele fez a perfusão adequada. Então fez a hematose aqui. Agora, o que acontece? Esse sangue que tá vindo aqui, ele vai passar pela nossa válvula tricúspide, certo? Então vamos colocar aqui amarelinho, válvula tricúspide. Beleza, Fernando, tô acompanhando. Aí, do meu ventrículo direito, vai sair a nossa bonitona, conhecido como artéria pulmonar ou tronco pulmonar. Vamos chamar ela de artéria pulmonar, para ficar mais fácil para vocês. Beleza? Pela artéria pulmonar, então, vai um sangue pobre em oxigênio. Por quê? No meu pulmão tá cheio de oxigênio, porque eu não fumo pod, beleza? No da galera que fuma pod, tá cheio de pod. Mas ok, dá para usar também. E aí, ok, fechou. Tá ali o pulmão cheio de oxigênio para dar. O que vai acontecer? O pulmão depois vai mandar para a gente um sangue bem oxigenado através da veia pulmonar. Então, vamos lembrar que tem a veia pulmonar aqui, ok? Então aqui a artéria pulmonar e aí veia pulmonar aqui. Nossa, Fernando, aí tá top, agora tá suave. Agora eu tô pegando a visão. Beleza. Esse sangue que tá vindo pela veia pulmonar, ele tá rico em oxigênio, tá? Olha que beleza, que top que tá. E aí esse sangue vai passar também aqui pela válvula mitral, beleza? Então, olha o sanguezinho passando aqui e indo embora por onde? Pela aorta, beleza? E esse sangue, então, vai fazer isso aqui, ó. Por isso, do lado direito eu tenho sangue desoxigenado, do lado esquerdo oxigenado, ok? Numa pessoa normal, certo? Uma pessoa normal, ela vai ter separadinho isso, ou seja, não tem mescla de sangue, ok? Não vai ter mescla de sangue entre esses dois lados, fechou? Só que isso não é um problema, porque a gente viu que ele faz o caminho ideal. Beleza? Ah, e o meu pulmão não recebe sangue oxigenado, Fernando? Recebe, mas vai vir lá da rama da aorta. É outro tipo de vascularização que a gente chama de nutrícia, não a vascularização funcional da pulmonar. Então, olha como tá belezinha aqui. Agora, vamos começar a achar os defeitos, né? Fazer uma coisa que namorada é boa, achar defeito. Bora lá. Primeiro defeito, comunicação interatrial ou interauricular, a CIA, certo? Lembra que a comunicação interauricular, ela vai ter o quê? Ela vai ser um buraco, que pode ser ósseo secundo, ósseo primo, forame oval, seio venoso, seio coronário, qual seja, qualquer um desses buracos vai fazer com que
o sangue que está no átrio esquerdo, certo? Vai parar no átrio direito. Por quê? Porque o átrio esquerdo ele tem mais pressão do que o átrio direito, beleza? Então, por isso vai acontecer esse caminho. Então, essa comunicação interauricular vai fazer com que diminua um pouco a quantidade de sangue que está rolando do lado esquerdo e aumente mais do lado direito. Então, vem mais sangue aqui, e esse sangue vem parar aqui na artéria pulmonar. Então, gera um hiperfluxo. Ok? Então, ó a nossa comunicação interatrial gerando esse problema. Aí, ocorre o mesmo quando a gente fala aqui da comunicação interventricular, a famosa CIV, ok? Então, ela é a mesma coisa. Vai, então, ter uma passagem de sangue do meu ventrículo esquerdo para o meu direito. Meu ventrículo esquerdo, ele tem uma pressão que é a nossa pressão sistólica normal ali, né, de 120, 110 milímetros de mercúrio, enquanto lá meu ventrículo direito é acostumado a mandar ali, ele manda, tipo, ele faz 20, 7, certo? Ele manda uma pressãozinha bem de boa, ele é acostumado a pouco, ele não tem muito segredo, ele vai na maciota, ok? Então aqui ocorre muito essa comunicação aqui, beleza? E vai gerar o quê? Hiperfluxo também. Então, ó, já duas que vai causar o hiperfluxo, beleza? Com isso, eu apresento para vocês uma coisa que a Sandra não é tanto de cobrar, mas que no Revalida cai muito, que é a subclassificação. Então, ela é acianótica, essas duas doenças elas são acianóticas de hiperfluxo, certo? Ou com hiperfluxo pulmonar, ok? Então, é importante a gente lembrar disso. Beleza. E aí, a gente tem, além disso, o quê? A gente tem uma outra possibilidade de hiperfluxo pulmonar, certo? Gerada pelo quê? Pela comunicação entre a aorta, certo? E a artéria pulmonar. Então, vamos lá. A aorta e a artéria pulmonar, elas vão ter um canozinho ligando as duas. É um cano, Fernando? É um cano, é um canal mesmo, é um conduto, é um caninho, ok? Que na criança, na criança no recém-nascido, ainda pode estar mesmo presente. Não é tão incomum. Por quê? Porque o normal é que ele se feche durante o nascimento, ok? Durante o parto da mãe ali, é quando a criança chora, ela começa a fechar todos esses forame oval, começa a fechar o canal arterial, e aí fica só um vestígio, que é o ligamento arterioso, o ligamento arterial, beleza? Esse é o normal. Mas se não fecha, vai ficar comunicando, ok? Na circulação fetal, como que é o caminho? Da pulmonar, ele vai para a aorta, não muda nada, certo? Agora, por que na criança é um problema? Porque na criança vai ter o quê? Vai ter um caminho do lado esquerdo para o lado direito. Então, mais uma vez, o que a gente conhece como shunt do lado esquerdo para o lado direito, ok? Curto-circuito do lado esquerdo para o lado direito. Beleza? Então, mais uma patologia que causa hiperfluxo. Ai, Fernando, ela é horrorosa, certo? Vocês vão ver, às vezes, ela com o nome de CAP, conduto arterial persistente, e às vezes vocês vão ver como PCA, persistência do canal arterial. Mesma coisa. Beleza? Ok. Ela é a vilã? Ela é a vilã, mas ela também é heroína em tem horas. Porque quando temos a transposição dos grandes vasos, é ela que permite que seja compatível com a vida, certo? Porque lembra que na transposição o problema é que eles se invertiam e aí começavam a não fazer a função? Se ela está se comunicando, pouco me importa que inverteu, porque eu consigo ainda ter uma comunicação de sangue oxigenado e desoxigenado, beleza? Ok, então até aqui tudo bem, Fernando, até aqui eu entendi essa questão do hiperfluxo. E quando que vai ter um hipofluxo, certo? Uma diminuição do fluxo? Quando eu tenho a minha obstrutiva do lado direito. Então, se tiver uma obstrução do lado direito, eu começo, então, a ter um fluxo menor. Beleza?
Então, aí entra o que a gente fala, que são as famosas atresias e estenoses. Então, aí é só vocês lembrarem aqui que eu desenhei essas bonitinhas aqui, beleza? A válvula tricúspide, lembra que aqui também vai ter a pulmonar, e aí lembra, então, que elas podem estar obstruídas, ok? Então, pode acontecer uma obstrução. Então, lembra, obstrução, temos atresia e estenose, ok? Beleza, Fernando, até aí tá tudo bem, até aí eu tô entendendo. Agora, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que a gente já falou dessas comunicações, a gente já falou de várias que a gente estava descrevendo aqui, agora eu preciso lembrar das linhas cianóticas, beleza? Então, vamos lembrar da linha cianótica. A principal cianótica que eu tenho é quem? É a tetralogia de Fallot, certo? Então, o que marca a tetralogia de Fallot? Vamos lá, tetralogia de Fallot. Vou colocar um T4, T4 aqui não é do hormônio, tá? É T4 é de tetralogia. Então, quais são os componentes? Por que ela chama tetralogia? Porque ela tem 4 componentes. Então, ela vai ter um componente que é quem? A comunicação interventricular. Mas, Fernando, comunicação interventricular e vai ser cianótica? Tá com algum problema. Você não estudou direito. Calma, a gente vai explicar já o porquê que vai acontecer isso. Além disso, ela vai ter o que a gente chama de aorta sobreposta, certo? Que pouco muda a vida do caboclo. É só uma característica. E a gente vai ter, então, também, além disso, uma estenose pulmonar, certo? E uma dilatação do ventrículo. Até eu tenho depois aqui bonitinho para vocês copiar, tá? Ó. Cadê? Ó. Estenose, comunicação interventricular, hipertrofia, certo? Dilatação e hipertrofia. Tem bonitinho depois ali. A gente vai falar uma por uma. Aqui é só para vocês entenderem o geral. Beleza? Dilatação VD. Ah, Fernando, ok, que ótimo, beleza, entendi, você está falando aí, muito legal. Mas por que essa comunicação interventricular aqui, ela vai gerar uma cianose? Ela não vai fazer o igual a normal quando ela está isolada. E aí eu vou explicar para vocês. A lógica do shunt não é sair. Ó, o shunt ele faz o quê? Vai do lugar de maior pressão, para o lugar de menor pressão. Certo? Quando a gente tem um lado esquerdo normal e um lado direito normal, o convencional, o fisiológico, é que o sangue queira fazer o caminho do lado esquerdo para o direito. Só que no caso da tetralogia de Fallot, tem essa comunicação interventricular e a criança vai estar com isso normal, certo? Então, esse sangue vai estar fazendo esse shunt normal do lado esquerdo para o direito. Tá normal, tá ali, bum, 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 tá indo certinho. Nossa, que top. Então, a criança, então, no comecinho da vida, ela não vai apresentar a clínica, realmente, cianose. Só que, conforme a estenose pulmonar vai dando o ar da graça, porque qual que é o problema dessa estenose pulmonar? Essa estenose vai começar a gerar uma resistência para o ventrículo, certo? Direito. Então, o ventrículo direito, normal, ele é igual a G. Ele é pequenininho, ele é fraquinho, ele não tem músculo, certo? E porque ele nunca precisou fazer força. Agora que ele vai estar, no caso, ele vai estar com uma resistência para ele mandar o sangue para frente por causa dessa estenose, e ele vai ter que ficar forte, ele vai ter que aumentar a pressão. E aí ele vai começar a puxar peso, malhar todo dia, até a hora que ele tiver igual a Gabi. Fortão, pá, vindo da academia, maromba, heterotop, beleza? E aí, quando ele tiver desse jeito, o que vai acontecer com o shunt? Ele vai justamente gerar um fluxo ao contrário. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Ele vai inverter. Ele vai fazer, então, um shunt. Cadê? Shunt. De direita para esquerda. Beleza? E qual que é o problema desse shunt de direita para esquerda?
O problema é que está indo sangue desoxigenado do lado direito para o lado esquerdo. E está diminuindo mais ainda o fluxo pulmonar. Então, menos sangue está passando pelo pulmão para fazer hematose. E o corpo, no geral, está recebendo muito sangue desoxigenado. Então, a criança vai ficar como? Azul, vai ter a famosa síndrome do bebê azul. Então, a criança que era assim, vai ficar assim. Olha que tristeza. Olha que tristeza. Então, aí está explicada a fisiopatologia da tetralogia de Fallot. Ok? Beleza. Conseguiram entender até aqui? Beleza. Porque agora eu vou apagar tudo isso. Fechou? E agora eu vou fazer o mesmo desenho aqui de novo, bem rapidinho, só para vocês entenderem a transposição dos grandes vasos. Por quê? Basicamente, o que vai acontecer é, o normal do ser humano é ter a aorta bonitona saindo do ventrículo esquerdo e a artéria pulmonar, AP, saindo do ventrículo direito. Então, coração normal. Fechou? Ok. O que vai acontecer com a minha transposição dos grandes vasos? A criança vai nascer com a artéria pulmonar, certo? A artéria pulmonar, ela vai estar saindo do meu ventrículo esquerdo. Ok? Então, AP aqui. E a minha aorta vai estar saindo do ventrículo direito. Puta que merda, cara. Mas, tanto faz, só inverter o lugar. Não vai mudar nada. Lógico que vai. Por quê? Porque o resto da circulação tá normal. Então, quer dizer que aqui ainda continua chegando sangue desoxigenado, certo? Sangue pobre em oxigênio. Aqui continua chegando o sangue oxigenado, rico em oxigênio, ok? Então, o que acontece se eu tenho essa mudança? Essa mudança faz com que a minha artéria pulmonar leve para o pulmão, certo? Para o pulmão, sangue oxigenado. E o meu pulmão fica ali vendo, mas tá de novo vindo sangue oxigenado para mim. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer minha função. Se já tem oxigênio, para que eu vou fazer troca gasosa? Não tem CO2 para eu liberar? Então, ele começa a não conseguir fazer sua função direito. Mas beleza, ele vai mandar o sangue de volta para cá, normal. Então, aqui do lado esquerdo, não muda muito. Qual é o problema? O problema é aqui do lado direito. Por quê? O que vai acontecer? Esse sangue desoxigenado que está vindo aqui para o átrio direito, certo? Esse sangue desoxigenado vai passar para o ventrículo direito e vai embora para o corpo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai lá no menino, que já vai estar azul, ele já vai nascer azul, esse desgraça. Olha que menino feio da moléstia. Vai estar o quê? Azul. Por quê? Porque vai chegar só sangue desoxigenado para ele. Beleza? Olha que tristeza, cara. Nossa, então não é compatível com a vida, Fernando? Não. A menos que tenha duas possibilidades. Ele, durante ali a sua fase inicial, ele tenha um forame oval aberto, certo? Ou a famosa comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar, certo? Canal arterial. Boa tarde, Amanda. Certo? Então, essa é a ideia. Ó, que massa. Estou falando da transposição de grandes vasos. Certo? Olha que massa. Então, aqui, ela que era a nossa vilã, o canal arterial que era o nosso vilão, agora vai ser o quê? Nosso herói. Vai estar salvando o paciente. Por quê? Vai estar permitindo a troca gasosa, certo? A mescla de sangue. E a mesma coisa aqui. Beleza? E então, como que eu vou tratar essa criança? Justamente, eu vou tentar ao máximo manter esse canal permanente e, assim que possível, fazer uma cirurgia, ok? Fazer uma cirurgia para fazer essa correção, beleza?
Então é básico, aqui vocês conseguem entender já o geral das doenças. Conseguiu clarear para vocês aí o geral dessas doenças? E aí depois agora a gente vai entrar uma por uma. E cardiopatia congênita é considerado por muitos um dos temas mais difíceis da pediatria. Por muita gente. E aí? Hoje vocês estão caladão, porque é domingo, tá todo mundo bêbado, né? Domingo todo mundo bêbado, no churrasco, aí não quer abrir o microfone, vai ter um Zeca Pagodinho no fundo. Ressaqueado. Beleza, vamos seguir então. Vamos lá. Comunicação interatrial. Beleza? A comunicação interatrial, ela é, né, considerada um defeito, certo? Uma abertura no septo interauricular, beleza? Então lembra que entre nossas duas aurículas a gente tem um septo ou tabique interauricular, beleza? E o normal é o quê? É essa criança ter o que a gente conhece como forame oval, beleza? Agora, quando ela tem mais uma abertura ou esse forame oval não se fecha, aí a gente começa a conhecer, então, com esses outros tipos de comunicação. O mais comum, que ela falou que ela vai perguntar em prosa qual que é o mais comum, lembra? É o óstium secundo, ok? Que se encontra na porção mais superior, ok? Mais superior do átrio, dos átrios. Então, mais superior é a óstium secundo, sendo que mais um pouco anterior e inferior, a gente tem a óstium primo menos comum. Então, mais comum, óstium secundo. Ok? Beleza. Aí também a gente tem a do tipo seio venoso inferior, tem também a do tipo seio coronário e também tem a do tipo seio venoso superior, beleza? Então, assim, são outros tipos de defeitos, porém menos comum. Então, assim, você vai ver que geralmente quase não vai se comentar sobre eles. Agora, o ósseo secundo é o mais comum. Atenção, porque nos dias que ela estava dando os repassinhos dela, ela tinha uma questão de verdadeiro ou falso que falava: a comunicação interventricular mais comum é a de óstium secundo. E eu mesmo caí, eu falei, é verdadeiro. Depois que eu percebi que ela falou interventricular. Então, cuidado, é da comunicação interatrial, ok? Então, vamos lá. CIA, não CIV. Cuidado, tá? Então, é CIA, fechou? Então, cuidado para não errar na prova. Ela vai ser caracterizada por um shunt de esquerda para direita, por hiperfluxo pulmonar. Geralmente a clínica vai ser assintomática se for uma comunicação pequena, certo? Porém, pode também apresentar dispneia e arritmias supraventriculares. Mais comum delas, fibrilação atrial, ok? Não pode estar apresentando também um ataque supra. Ok, e no exame físico, o que é o normal encontrar? Sopro sistólico no foco pulmonar, por causa justamente da questão do hiperfluxo, e mesmo diastólico no foco tricúspide, ok? Então, ali é o que é o normal a gente encontrar o lado direito afetado. Além disso, a gente deve saber quais exames pedir. Então, lembra que a gente tem que pedir eletrocardiograma, que geralmente eu vou ter sinais de sobrecarga do ventrículo direito, bloqueio de ramo direito, então inversão de onda T, beleza? Padrão do coelho, isso aqui não parece um coelho? Ó, é o conhecido como padrão do coelho, onde eu tenho primeiro, lembra do QRS? Então eu tenho aqui uma onda Q, certo? Daí eu tenho um R'inho, certo? R'inho, S'inho, e depois eu vou ter um R'ão aqui, que vai dar esse formato de coelho junto com essa inversão de onda T. Vai ser comum em V1 e em V2. Pode até ter até V4, ok? Então é bem comum esse padrão
aqui quando a gente fala de sobrecarga de ventrículo direito. Beleza, raio-x de tórax, AP e perfil. Isso aqui é bem importante vocês dominarem, porque qual que são os dois exames que sempre vai ter ali para você fazer para o recém-nascido? Justamente vai ser o eletro e o raio-x, ok? Eco nem sempre vai ter alguém ali disponível que domine. Então, por isso que é bom saber o quê? Saber encontrar uma cardiomegalia, certo? Lembra que no recém-nascido vai ter que ser, então, maior, um ICT maior do que 0,6. Por quê? Porque no normal da criança é de 0,6 do recém-nascido, então por isso que vai ter que estar maior ainda. Lembra da dilatação do tronco pulmonar por causa desse hiperfluxo e sinais de congestão pulmonar. Então podemos até ver o quê? Ver ali uma certa formação de um edema pulmonar, ok? Crepitantes, edema pulmonar, tudo isso a gente pode acabar encontrando. Lembrar que, por que eu devo pedir um raio-x em AP? Porque sempre que eu for avaliar coração, é bom eu pedir em AP, certo? E em perfil, porque essa patologia em específico, ela tende a aumentar muito o diâmetro anteroposterior do coração, ok? Beleza. No ecocardiograma, o ecocardiograma é a nossa primeira eleição, então se eu tiver alguém ali que saiba fazer, excelente, é a melhor opção. Eu consigo ver dilatação do ventrículo, defeito septal comprovado, certo? Inclusive, consigo comprovar o curto-circuito, esse fluxo ali, e consigo também verificar a hipertensão pulmonar. Eu consigo avaliar grandes vasos também. Tratamento não tem segredo. Vai ser fechar o defeito de forma cirúrgica ou com um catéter, beleza? Então, assim, dá para fechar utilizando o próprio pericárdio, tirando uma membrana do pericárdio, dá para fazer sintético, tem várias formas. Comunicação interventricular. Essa aqui não tem segredo, gente. Não tem segredo. Lembra a mesma ideia no septo aqui, vai estar ocorrendo esse shunt aqui, ok? Muito associado à síndrome de Down. Então, se ela falar alguma coisa relacionada à síndrome de Down na prova, tem que pensar em CIV e tem que pensar em tetralogia de Fallot, porque é bem associado, ok? Shunt é a mesma coisa, hiperfluxo pulmonar a mesma coisa, como eu já expliquei antes. E aí tem a classificaçãozinha. Qual que é a classificação? Pequena, a gente está falando do paciente assintomático, certo? Que no máximo vai ter um soprozinho ali na ausculta. Média, já é um paciente com uma ICC, com um NIRA ali, um NIRA 1, certo? Então ali assim, não vai estar ali tão assim complicado. Porém, já vai ter sinais como fadiga, suor. O bebê vai estar suando, vai chegar para mim um bebê então ali assim, ó, malhando na academia e suando muito? Não, ele vai apresentar justamente o quê? Ele vai começar a suar enquanto ele está tomando uma seja a fórmula ou quando ele está na amamentação da lactância materna, certo? Então, durante a lactância, a mãe vai perceber que ele começa a suar muito e que ele solta muito rápido. Por que ele solta muito rápido? Para tentar respirar mais, ok? Ele não consegue, então, mamar por muito tempo. E, além disso, pode apresentar hipodesenvolvimento, ok? Quando é grande, além desses sinais aqui anteriores de ICC mais leve, ele também vai apresentar sinais de mais gravidade, como taquicardia, taquipneia, certo? Então, também vai apresentar esses sinais de gravidade. E se chegar nessa temida síndrome de Eisenmenger, que hoje em dia é bem incomum contratar, porque hoje em dia se descobre muito rápido a cardiopatia e já trata muito rápido, se chegar, vai apresentar cianose progressiva, dispneia e fadiga. Basicamente, o que é a síndrome de Eisenmenger? Basicamente é porque teve tanto tempo essa comunicação interventricular que acabou sobrecarregando esse ventrículo direito, ele acabou se dilatando muito, acabou ficando muito forte e acabou fazendo o quê? Invertendo o shunt, certo? Então aconteceu a mesma coisa da tetralogia de Fallot. Hoje em dia é bem raro de deixar chegar nesse ponto, beleza? Mas é bom vocês saberem que estava na prova. Ok. Outra coisa que eu preciso saber, certo? No exame físico, o que eu posso encontrar? Na ausculta, sopro sistólico também, certo? Um choque apexiano hiperdinâmico, certo? Então, eu consigo, na inspeção, verificar o choque da ponta do vértice do coração, do ápex,
eu consigo verificar ele muito dinâmico, muito mais rápido do que o normal. Quando? Quando está geralmente já na grande, certo? Hepatomegalia, por quê? Por causa desse fluxo retrógrado do lado direito que pode acontecer e gerar o que a gente conhece como hepatomegalia, beleza? Além disso, o exame desvia direita, os mesmos sinais de sobrecarga do lado direito, beleza? Que a gente já falou. Raio-x de tórax, a mesma coisa, cardiomegalia, dilatação da circulação pulmonar, certo? E lembrar que o eco é o padrão ouro, beleza? Tratamento, se for pequena e média, não precisa fazer nenhum tratamento, porque vai começar a fechar, certo? Espontaneamente, conforme vai desenvolvendo essa criança, ela vai se fechar, ok? Agora, se for grande, eu preciso fazer o tratamento com digoxina, furosemida, são tratamentos para nossa insuficiência cardíaca que vai se instalar, certo? Fechamento da comunicação com um parche ou com a sutura das bordas, se tiver indicação. Qual que é a indicação? Hipotermia profunda, certo? Com menos de 6 meses, ou se for refratário ao tratamento médico com menos de 3 meses de idade, beleza? Então, qualquer um desses dois é indicação de cirurgia. Beleza. O famoso conduto arterioso persistente, conhecido também como canal arterial persistente. Esse aqui eu já expliquei para vocês, mas relembrando, vai ser, no caso, uma conexão entre a aorta e a artéria pulmonar. Olha o desenho igualzinho que eu fiz para vocês verem, ó. Aqui, ó, o tamanho dele, certo? Isso vai permitir, então, com que esse sangue comunique, beleza? E vai gerar também o hiperfluxo pulmonar. O paciente pode ser assintomático, pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva devido a essa hipertensão pulmonar e pode ter alguns sintomas associados, beleza? No exame físico eu posso ter o sopro de... Aqui não era Gilson não, tá? Gilson é meu tio, é que o meu corretor já é acostumado que eu mando muita mensagem pro meu tio, mas é Gibson, tá? Gilson. É que ele bugou aqui. Beleza? Lembra que ele vai ser um sopro contínuo, ou seja, durante a diástole, durante a sístole, ele vai ocorrer. Porém, durante a telesístole, ele se reforça, ok? Então, o que é o normal dos sopros? Os sopros, geralmente, ele vai ocorrer ou na diástole ou na sístole e em um determinado tempo dela, certo? Então, lembra do proto, meso ou telesistólico ou holosistólico. Nesse caso, ele não vai ser holosistólico ou holodiastólico, não, ele vai ocorrer continuamente, diástole e sístole, e ele reforça mais ainda durante, no caso, essa telesístole, beleza? E pode ter também o famoso pulso Celer. O que é o pulso Celer, Fernando? O pulso Celer, ele vai ser caracterizado pelo quê? Como tem essa comunicação, quando a nossa aorta, durante a sístole, ela vem com a pressão muito forte do ventrículo esquerdo, ela vai fazer o quê? Ela vai subir o pulso no máximo. Então, o pulso vai ir lá nas alturas, que é o normal dela, certo? Porém, durante a diástole, certo? Durante a diástole, essa comunicação vai fazer com que diminua demais essa pressão, ok? Então, o pulso Celer é justamente essa pressão sistólica subindo muito e a diastólica baixando. Então, é justamente essa que a gente conhece como pulso saltatório, beleza? Ou pulso Celer. Isso aí a gente já viu em semiologia, beleza? Ok, diagnóstico sobrecarga de ventrículo esquerdo pelo eletro. Então, olha como diferenciou aqui. Aqui, geralmente, vai ser mais de ventrículo esquerdo. Raio-x de tórax vai apresentar uma cardiomegalia bem demarcada e uma dilatação de grandes vasos, beleza? Como a gente pode ver aqui, ó, você pode ver que, olha que interessante, como é bem mais demarcado aqui a cardiomegalia. Sabe por quê? Porque sempre que o ventrículo esquerdo cresce mais, ele tem mais espaço para ele percorrer, certo? Então ele cresce, geralmente ele fica bem maior do que quando a gente fala do nosso ventrículo direito, que aqui também está aumentado, mas ele tá aqui, no caso, não aumenta tanto, beleza? E a gente tem aqui o ecocardiograma sendo o melhor das opções. Manejo, aqui, ó, já pega um chimacoco aí para mim, e aqui eu não quero ver depois
falar que cigano enganou, beleza? Então, o Chara depois não vai mandar mensagem para mim e falar: ai, Fernando, que você não falou disso na aula. Vamos lá. Qual que é o manejo do PCA ou do CAP, certo? Qual que é o manejo disso aqui? Se a gente tem que fechar ele, porque esse é o defeito dele, é inibição de prostaglandina. Inibição de prostaglandina, certo? Então, se cair na prova, tratamento do canal arterial persistente e inibição de prostaglandina, que é como? Com ibuprofeno, endometacina ou outro AINES, ok? Gosto do freguês. Geralmente usa ibuprofeno, beleza? Ok, inibir prostaglandina. Nossa, que top, Fernando. Então, quer dizer que a prostaglandina tem um relacionamento direto com esse canal arterial ser persistente. Isso é verdade. Então, quando eu preciso que esse canal fique aberto, eu não vou dar ibuprofeno, eu vou dar mais prostaglandina, eu vou fazer infusão contínua de prostaglandina, beleza? Por que eu falo isso? Uma questão que caiu no semestre passado uma questão dela era assim, ó, verdadeiro ou falso, daí tinha lá, nos casos de transposição dos grandes vasos, ductus dependente, ou seja, que precisa desse canal arterial persistente, você deve fazer uso de ibuprofeno, ok? Falava lá, você deve fazer uso de ibuprofeno para inibir prostaglandina. E aí um monte de gente foi verdadeiro, por quê? Lembrei que tinha relação mesmo, verdade, eu estudei isso. Errado, era falsa, por quê? Se estava falando de transposição de grande vaso, lembra? Quem era o vilão acabou se tornando herói, beleza? Então eu vou dar prostaglandina. Justificativa. Falso. No caso de pacientes que apresentam transposição dos grandes vasos ductus dependente, devo fazer infusão contínua com prostaglandina E1 para permitir que esse canal continue aberto e possibilite a mescla do sangue oxigenado e desoxigenado. Nossa, você coloca isso daí, a Sandra chega a tremer, ó, ela chega a arrupiar, beleza? Então lembra desse detalhe, para não confundir. Ela pode perguntar qualquer um dos dois, manejo de um ou manejo do outro, e não pode confundir, beleza? Depois não vai falar que cigano enganou. Ok. Essa parte era importante demais. Conseguiram entender? Antes da gente começar a falar de outra coisa? E hoje vocês estão fracos demais, hein? Fernando, a aula de ontem já foi liberada? A aula de ontem já foi liberada? De sexta? Já. E a aula de hoje? Vai demorar para ser liberada? Não, acho que não. Porque eu não recebi ainda. Vocês estão... Eu acho que eu esqueci de mandar, então. Pera aí. Eu vou te mandar. Vou dar um intervalinho daqui a pouco. Acabando a cardiopatia, daí eu te mando. Tá. Vocês estão num grupo ou é cada um individual? Não, cada um por si, Deus por todos. Tá. Beleza? É que eu esqueci. Acho que até amanhã libera essa aula, né? Sim, não, hoje mesmo libera. Tá. Agora a gente já acaba, já. Tá, obrigado. Bora lá, então. Coartação de aorta. Aqui a gente já está falando de um caso obstrutivo. Primeira coisa que eu tenho que saber quando eu falo de uma coartação de aorta. É um dos principais... filha da mãe. Minha mão ficou molhada. Aqui. Uma das principais etiologias de hipertensão arterial pediátrica, ok? Então, lembra desse detalhe. A coartação de aorta, ela é bem comum dela estar relacionada a essa hipertensão no paciente pediátrico, beleza? Justamente por causa dessa resistência vascular que ela faz, fechou? Ok. Lembrar que ela é caracterizada por um estreitamento da aorta, que pode ocorrer em todo o seu percurso,
beleza? Ela pode ocorrer em qualquer lugar dela, porém o mais comum é que ela ocorra mais ali no comecinho, certo? No arco aórtico ou ali já no comecinho da aorta descendente, beleza? É mais comum em homens do que em mulheres, certo? Pode aparecer sopros e sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo, o que explica o porquê de geralmente estar associada à hipertensão, e pode ser classificada em pré-ductal e pós-ductal. Por que é importante eu saber essa classificação, eu saber isso? Porque a sintomatologia dela, muitas vezes, está justamente associado a essa questão. Se ela está ocorrendo depois do ducto arterial, certo? Ou antes, beleza? Então é importante lembrar disso. Além disso, eu sempre tenho que avaliar o quê? Avaliar os pulsos periféricos da criança, ok? Eu sempre devo avaliar o pulso periférico da criança, sim ou sim, beleza? Então, a criança chegou, eu tenho que fazer o teste do coraçãozinho, que é da saturação? Tenho, mas eu também tenho que avaliar pulso radial, eu tenho que avaliar pulso braquial, certo? Tenho que avaliar pulso pédio, pulso femoral, pulso tibial, certo? Todos os pulsos periféricos que vocês conhecem, a gente deve avaliar. Na criança é bem importante o femoral e o pédio, ok? Tanto é que ela falou que ela pode perguntar justamente assim, um paciente pediátrico com um pulso pédio normal, certo? Normal é sugestivo de coarctação de aorta? Não, não é, ok? Porque o normal é que se aqui ocorreu um bloqueio da passagem do sangue, o que é normal acontecer? O que está pré-coarctação vai ter uma irrigação normal. E daqui a gente tem que lembrar que sai o quê? Sai artérias que irrigam membro superior e pescoço e cabeça, ok? Então, se a gente tem essa característica, aqui vai estar tudo normal. Então, membro superior, cabeça, tudo normal. Agora, depois a descendente, ela vai fazer o seu caminho e depois ela vai lá se subdividir, lembra? Lá nas nossas ilíacas. E aí, ali, não vai estar chegando sangue. Então, o que vai acontecer? Os pulsos femorais, esses pulsos do membro inferior, vão estar diminuídos ou até mesmo podem estar ausentes, ok? Então, aqui é importante a gente lembrar essa característica, beleza? Membro inferior com pulso prejudicado. Pulso fraco. Fechou, Fernando? Beleza. O que mais? Na radiografia, a gente tem dois sinais que a gente pode observar. O sinal do 3 ou do trevo, certo? Que é esse sinalzinho aqui, ó, não parece um 3? Que demonstra o quê? Botão aórtico está vindo normal, opa, estreitou e depois volta ao normal. Então ele forma um 3zinho no contorno, que geralmente é só assim, tá? Então aí ele acaba formando um 3 aqui. E os sinais de Hosler, ou de entalhe subcostal, certo? Então aqui na costela, a gente começa a ver que ao invés dela estar retinha, nesse espaço da costela, ela começa a apresentar um entalhezinho, que são as artérias intercostais que estão sendo afetadas. Então ela está oscilando ali na vascularização. Também podemos lembrar aqui, como eu falei, hipertensão secundária infantil. Fechou? Tetralogia de Fallot. Vamos lembrar então dos componentes de novo, relembrando, até porque teve gente que entrou depois. Certo? Vamos lembrar que é conformado por quê? Estenose pulmonar, nossa grande vilã, comunicação interventricular, nossa cardiopatia mais comum, aorta sobreposta ou encavalada, certo? Porque ela vai montar cavalo em cima dessa comunicação interventricular, então ela vai estar encavalada ali, certo? É o defeito septal. E a hipertrofia do ventrículo direito, que é a última a aparecer. E quem vai gerar essa hipertrofia? Justamente a estenose pulmonar. Fechou? Ok, epidemiologia.
cardiopatia cianótica mais frequente depois de 1 ano de vida. Não vai falar que cigano enganou depois. 5 a 10% de todas as cardiopatias congênitas e uma alta relação com a síndrome de Down. Aqui um exemplo de um paciente pediátrico, certo? Que passou por uma cirurgia recente e que tem síndrome de Down. A gente consegue ver os aspectos, né, faciais dele da síndrome de Down, característico. Beleza? Clínica. Clínica, resistência ao fluxo pulmonar, chante de direita à esquerda, bem característico, cianose bem demarcada, doença do bebê azul, olha o bebê todo azuladinho, né? Certo? Olha aqui, ó. Isso aqui a gente conhece como acrocianose, né? Então ele tá azuladinho, certo? A clínica começa geralmente aos 6 meses, porém pode apresentar antes também, e ela vai se piorando com o tempo. Por isso que ela se torna mais comum depois de 1 ano de vida, porque ela vai piorando cada vez mais, conforme o quê? A criança começa a ter mais demanda, beleza? E ainda pode apresentar as famosas crises hipoxêmicas. Então, se cair na prova, cite as características da crise hipoxêmica: dispneia, perda de consciência, ou até mesmo síncopes, e aumento da cianose ou palidez cutânea. Então, ou a cianose começa a ficar central, ou ela começa a apresentar uma palidez muito demarcada, quer dizer que não está perfundindo, beleza? Ok. Diagnóstico: cianose, característica, dedos em baqueta, ou hipocratismo, ou dedos em palilho de tambor, certo? Gosto do freguês, acropaquia, tudo a mesma coisa. Sopro sistólico, beleza? Também bem característico. E isso aqui é o que mais gostam de perguntar em provas. A famosa radiografia de tórax, o sinal do coração em bota de sueco, ou em bota holandesa, ou tamanco holandês, ou sapato sueco, sapato holandês, certo? Então, quem já foi para a Holanda aí, que nem a Gabi que é rica, a Claudiele aí que são ricas, que vão direto para a Europa, já viu que lá, galera, os suecos, eles gostam de usar essa botininha aqui, ó, como não dá pra gente certinho o formato da botininha, porque o mediastino, os vasos, grandes vasos estão todos bem dilatados, então dá esse aumento. O ventrículo direito também está dilatado, então dá o aumento do lado direito, certo? E o ventrículo esquerdo também está dilatado, então ambos os lados estão nesse formato bem específico de bota sueca, ok? Ou às vezes não está tanto aqui elevado e aí parece também esse sapatinho, no caso aqui holandês, ok? Beleza. E no eletro a gente vê desvia direita e dilatação de átrio, ok? Então a onda P ela vai estar maior, seja em altura, como pode estar também maior em largura, ok? Beleza. Tratamento. Tratamento, lembra que a gente tem o tratamento médico. Então a gente vai suplementar ferro, por causa que esse paciente geralmente ele tem anemia. Morfina, por quê? Por que vai ser feita a morfina, a posição anti-Trendelenburg? Para diminuir a demanda desse paciente, ok? Então, quanto mais ele fica nervoso, quanto mais ele chora, quanto mais esse paciente ele exigir do coração dele, pior vai ser a sintomatologia, ok? Além disso, oxigênio, profilaxia contra endocardite e bicarbonato, beleza? Ok. Cirúrgico. Temos os tratamentos paliativos, como é o caso das fístulas aortopulmonares, e o reparador, fechamento da CIV e o conduto ventrículo pulmonar, ok? Então aqui mostra certinho, ó, esse parchezinho, né, ou PET, como tá aqui, fechar aqui e fazer a reparação, no caso aqui da nossa válvula pulmonar. Então eu abro a válvula pulmonar e eu vou fazer, no caso, o fechamento da comunicação interventricular, beleza? Esse é o tratamento definitivo, porém, não é tão fácil de fazer e não é uma cirurgia tão antiga assim, ok? Hoje em dia, com a tecnologia, com tudo, já se faz, mas precisa ser um cardiopediatra muito qualificado, beleza? Transposição de grandes vasos, como eu já tinha explicado para vocês, ó, aqui a gente vê
A mesma ideia, as duas circulações ocorrendo de forma independente, é a segunda cardiopatia cianótica mais frequente em homem também, pode estar associada também a uma comunicação interventricular e também ao canal arterial mais persistente. E lembra, a CIV é a mais frequente. Agora, qual que é a mais benéfica? Esse canal arterial comunicando, beleza? Além disso, lembrar então que é a troca dos vasos, eu já falei para vocês, e lembrar que essa patologia só é compatível com a vida se tiver uma comunicação via o forame oval interatrial ou se tiver, no caso, o canal arterial ali persistente, beleza? E é uma patologia altamente cianótica. Esse bebê sim vai estar azul pra caramba. Então, ó, bebê azul com uma cianose central e periférica, um hipocratismo fudido, placas eritematosas comuns em pacientes idosos com DPOC. Aqui vai estar numa criança, certo? Num bebê. Imagina como é severa essa cianose dele, essa hipoxemia. Raio-X de tórax, o famoso sinal do ovo deitado, certo? Então não parece justamente um ovinho aqui, ó, deitado, esse coração? Ele não tem o formato cardíaco normal, a silhueta cardíaca normal. Ele é somente um ovo, uma coisa só, certo? Então, o ovo deitado. Tratamento, se for dutos dependente, lembrando de novo, infusão contínua de prostaglandina, certo? Se for somente a transposição, aí não é compatível com a vida. Então, eu preciso o quê? Fazer o quanto antes uma medida rápida, se for uma urgência, que é a famosa septostomia atrial com balão, ou técnica de Hashkin, certo? Onde eu passo um catéter por esse forame oval, certo? Essa comunicação interatrial, e eu expando um balão nele, que vai fazer com que esse buraco, que é pequenininho, arregace. Nossa, Fernando, você vai estar, então, piorando uma cardiopatia, um defeito? Sim, mas em prol desse bebê, para salvar a vida desse bebê, ok? Porém, isso não é o suficiente para ele ter uma vida impecável. Para ele ter a vida impecável, esse paciente estável, com um médico, um cirurgião qualificado, a melhor opção é a transposição de grandes vasos. Pode ser essa técnica de Jaten, certo? Onde, basicamente, eu tiro as coronárias da aorta, certo? Corto a base da aorta, vou lá, corto a base da artéria pulmonar, faço a troca dos dois, certo? Anastomosa, a base que ficou em cada um dos ventrículos, e boa, vai voltar tudo ao normal. O bebê vai ter uma vida normal. A aorta vai estar saindo do ventrículo esquerdo e a pulmonar vai estar saindo do direito. Olha que fácil, né? Conseguiram entender cardiopatia congênita? Cri, 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 cri. Que de longe é a mais difícil de hoje. O resto, todo mundo já sabe, é só repasso. Já teve medicina interna, já teve em semiologia, já teve em 15 mil matérias diferentes. Beleza? Então vou dar só mais febre reumática, que é assunto curto, para dar daí ali um tempinho maior, e aí a gente dá um intervalinho de 10 minutos. Vamos lá. Febre reumática. Definição e epidemiologia. Patologia inflamatória sistêmica do tecido conectivo, pós-estreptocóxica, certo? Então, pós uma infecção por Streptococcus piógenes ou Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, caracterizada pelo quê? Por danos à fibra de colágeno, comprometendo coração, articulações e sistema nervoso central, ok? Outra definição, que é a definição mais fácil, que eu mais gosto, certo? Que a gente aprendeu o semestre passado em otorrino. Complicação não supurativa da infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Eu tô com o Staphylo na cabeça. Beleza? Prevalência, criança de 5 a 15 anos. Porém, mais ainda o da fase escolar. Então, de 5 a 9, 10 anos ali. Ok? Então, lembra, aqui não tem segredo. Caiu isso na prova, na hora vocês têm que pensar. Quando que é mais frequente dar? Quando é mais frequente dar amidalite em criança. Lembra da fase ali dos 7 anos de idade. Todo mundo, quando tinha 7 anos de idade,
tinha 2, 3 amidalite ali por ano, certo? E então, principalmente a Gabi, que nunca foi muito higiênica, sempre assim, o coleguinha acabava de espirrar na mesa, ela ia lá, pegava, passava a mão no rosto, certo? Então, assim, é muito comum nessa fase as crianças terem essa amidalite. E aí, se não é bem tratada, acaba desenvolvendo complicações supurativas e não supurativas, ok? Beleza. Qual que é a fisiopatologia, então, Fernando? Lembra que, basicamente, o Streptococcus, quando ele aparece ali, ele contamina a amígdala e a faringe, ele gera faringoamidalite, ele começa a apresentar antígenos. Então, vai ter antígenos circulando na nossa corrente sanguínea, devido a essa infecção aqui na garganta. Então, a criança ela vai apresentar essa faringoamidalite, a mãe vai levar para o hospital, às vezes nem leva, tenta tratar em casa, achou ali uma amoxicilina, achou uma cefalexina que o tio usou, dá de qualquer jeito e não cuida direito, ok? Ou às vezes até mesmo o médico não sabe cuidar direito. Isso evolui gerando uma resposta imunológica. Essa criança geralmente já tem também uma predisposição genética, ok? Porque senão todo mundo que tivesse faringoamidalite ia ter febre reumática. Então não é também todo mundo, ok? Porém, quando ocorre essa infecção, começa a gerar então essa resposta imunológica, que aqui está um pouquinho maior, ampliei, para que vocês vejam. Então, o antígeno no sangue começa, no caso, a chamar a atenção de quem? Das células B, certo? Dos linfócitos B, na sua versão plasmócito, já modificada, e eles começam a produzir anticorpos anti o quê? Anti-antígeno beta-hemolítico, ok? Então, ele vai fazer um ataque a esses antígenos. Só que isso vai começar a formar imunocomplexos, certo? E esses imunocomplexos, eles vão começar, no caso, a se alocar nos vasos, beleza? Então, olha aqui os imunocomplexos, vão começar a gerar, no caso aqui, atrair complementos, neutrófilos, uma ação. Então, lembra que é uma imunidade humoral, gerando uma ação celular também, e isso vai começar a gerar um processo inflamatório. Olha aqui, é uma vasculite. Então, vai gerar inflamação e lesão tecidual, mediada pelo quê? Basicamente por imunocomplexos. Então, vamos entender uma coisa. Não é o micro-organismo que está indo lá na válvula e está lesionando a válvula. Não é a culpa não é do Streptococcus sozinho, é do imunocomplexo, porque se vocês não entenderem isso, vocês vão se lascar agora na P1 e depois se lasca na P2. Por quê? Na P2 ela voltou de novo, a famosa glomerulonefrite pós-streptocóxica, que é a mesma ideia. A pessoa, ela teve uma infecção, a faringoamidalite, 2 semanas depois começa a fazer xixi com sangue, hematúria. A mesma coisa, é mais uma complicação não supurativa da infecção por Streptococcus, beleza? Mas aí é tema lá da P2. Agora eu quero que vocês saibam que esses imunocomplexos nos vasos sanguíneos vão encontrar quem? Vão encontrar articulações, certo? E vão depositar imunocomplexos nessas articulações, vão encontrar o sistema nervoso central lá, podendo gerar também imunocomplexos nele, gerar uma encefalite, outros quadros, e ele adora quem? O coração, a famosa cardiopatia reumática aguda. Nossa, Fernando, mas ela vai gostar de qual parte do coração? E aí está o ponto dela, ela gosta de todas as partes do coração. Ela não é igual a endocardite, que a endocardite fala assim, não, eu vou ficar só aqui no endocárdio, eu vou ficar aqui fazendo vegetação, eu vou ficar aqui fazendo minha graça. Não. A cardiopatia reumática, ela geralmente vai fazer o quê? Ela vai formar vegetações, que pode também ser formada pela endocardite infecciosa, certo? Então, é uma proliferação celular ali nas válvulas. Vegetações não é, então, patognomônico da febre reumática. Aí vai também ter uma pericardite fibrinosa, que pode começar a limitar esse funcionamento do coração,
que o pericárdio vai começar a secar o líquido da cavidade pericárdica, vai começar a tamponar, e não é também característico patognomônico da febre reumática, pode ter uma etiologia diferente. E aí sim o nosso patognomônico, a miocardite com nódulos de achofre, certo? Não é o nódulo de achofre-Tawara que faz parte da anatomia, tá? São nódulozinhos dentro do miocárdio que estão sendo formados devido a esse imunocomplexo, beleza? Ah, então isso aqui pode também elevar a troponina da criança? Sim, pode elevar. Beleza. Clínica, quadro de faringoamidalite 2 a 3 semanas antes. Então, se ela colocar um caso clínico na P1 e estiver falando de faringoamidalite, dor de garganta, a criança apresentou coisa assim, opa, provavelmente ela está querendo que você pense em febre reumática, ok? Beleza. Vermelhidão na amígdala, petequias palatinas, adenopatias, disfagia, febre alta moderada, dor abdominal e o famoso exantema escarlatiniforme, certo? Então, está muito associada a esses transtornos de vasculites, beleza? Ok, aí como que eu faço o diagnóstico, Fernando? O diagnóstico se dá pelos critérios de Jones, ok? Então lembra, se ela falar critérios de Jones, ela está falando de quem? Ela está falando de febre reumática. Se ela estiver falando de critérios de Duke, ela está falando do quê? Ela está falando de endocardite, então não vai confundir, beleza? Ela pode pedir para citar, por exemplo, ou para relacionar. Então, ó, vamos lá. Os critérios de Jones, eles são o quê? São baseados em critérios maiores e menores para a gente conseguir fazer, no caso, o nosso diagnóstico. Como que eu faço o diagnóstico, Fernando? Eu preciso de, pelo menos aqui, 2 critérios maiores ou um maior e 2 menores. Então, se ela falar de febre reumática, esse que é o formato. 2 maiores ou um maior e 2 menores. Porém, não é só isso. Tem que ter 2 maiores ou um maior e 2 menores, porém também tem que ter uma comprovação, certo? Uma comprovação de que teve uma infecção estreptocócica. Nossa, Fernando, que miséria, eu já ia esquecer desse detalhe. A maioria das vezes a galera esquece que o critério de Jones, ele também precisa dessa comprovação. Então, como que eu comprovo isso? Aí pouco me importa, certo? Pode ser cultivo de orofaringe, que é o mais barato, o mais comum. Pode solicitar ASLO, certo? Que é para verificar se tem justamente esse imunocomplexo anti-estreptocóxico, certo? Eu posso solicitar outros exames também, beleza? Ok. Também temos aqui, então, que guardar quais são os critérios maiores. Cardite, certo? Então, qualquer uma, miocardite, endocardite, pericardite, é uma cardite, ok? Seja qual capa está afetada. A coreia, certo? Então, lembra das alterações visuais. A coreia vai ser bem comum. Poliartrite, de que característica? Migratória. Então, vê que não é igual a artrite reumatoide, LES, que geralmente vai estar como? Doendo ao mesmo tempo. Não. Aqui a dor estava num lugar, vai para outro, então fica migrando, certo? Eritema marginato. Eu não quis lotar de coisas, mas assim, a pessoa vai apresentar um eritema com uma característica que vai ser mais ressaltado na margem dessa circunferência, certo? E nódulos subcutâneos, são critérios maiores. E os menores? Os menores geralmente são febre, artralgia, VHS ou PCR elevado, certo? Marcadores inflamatórios não específicos elevados, PR prolongado. Ainda a Sandra ela aceita também a leucocitose, mas não é comum aceitar, tá? Leucocitose. Então, marcadores de inflamação são critérios menores, certo? O PR prolongado, como que eu vou saber que o PR está prolongado? Solicitando eletrocardiograma. Então, é muito comum a febre reumática estar associada a um bloqueio atroventricular, que se caracteriza pelo quê? Pelo PR. Então, aqui, esse intervalo PR, então, entre a onda P e a R, ele está aumentado, certo? Que a gente conhece como bloqueio atroventricular de primeiro grau. Pode ser de segundo, pode ser total, certo? Então, é comum no eletro apresentar BARF, seja qualquer um deles, ok? Aí vocês têm que saber quais são os tipos.
elevação do segmento ST e inversão de onda T. Se tiver uma miocardite, pode ter uma diminuição do QRS se tiver uma pericardite constritiva e pode também ter fibrilação atrial e aumento da onda P devido à estenose mitral, que é a valvulopatia mais comum, certo? Que a gente vai ter por etiologia de febre reumática, certo? Então, disfunção valvular, estenose mitral, a gente vai ver no ecocardiograma. Raio-x de tórax e gamografia também eu posso solicitar. Beleza? Ok. Tratamento. Aqui que vocês têm que queimar crânio, ok? Tratamento a gente vai ter, certo? Como tratamento anti-inflamatórios, beleza? Se for moderada, certo? Se for moderada, a gente tem então que pensar o quê? Que ela vai ter artrite, seja moderada ou grave, e pouca ou nenhuma afetação cardíaca, certo? Uma afetação cardíaca leve, pouquinha coisa. Se for isso, se tiver falando que tem uma cardite leve, tá falando que tem uma artrite que está ali moderada, eu uso salicilatos, certo? Então eu vou usar ali salicilatos, ó, 75 a 100 mg por quilo dia, em 4 injeções, certo? Em 4 tomas, e isso por 2 semanas. E depois vai diminuir a dose e manter por 6 semanas. Ah, mas e se tiver uma cardite grave, já está com uma pericardite, já está com sinais de insuficiência cardíaca, aí não vai adiantar mais eu usar o salicilato. Eu vou ter que usar prednisona, 1 mg por quilo dia, por pelo menos ali umas 3 semanas, e depois eu passo para salicilato em doses baixas para fazer a manutenção diária, ok? Beleza. Só que aí, o que ela colocou numa provinha lá? Ela falou que numa provinha ela colocou assim, tratamento de febre reumática é feito somente com antibiótico. Com certeza não. Eu preciso do anti-inflamatório, certo? Porém, se ela também inverter e colocar lá, o tratamento da febre reumática é somente com anti-inflamatório, é o mesmo erro, ok? Então eu preciso do anti-inflamatório e do antibiótico. Antibiótico. O principal é quem? Penicilina benzatínica, ok? Então a famosa benzetacil intramuscular, ok? Quanto que eu vou dar? Aqui tá, no slide tá 30 e como nota de corte ali, né? 30 quilos. Mas aí para ela é 27, tá? Ela falou em aula que ela usa 27 como referência. Então, menor que 27 quilos, eu vou dar 600 mil unidades, certo? Ok. E se tiver mais de 27 quilos, aí vai ser 1.200.000 unidades, certo? Intramuscular. Então, pega lá o bebezinho e chucha benzetacil na bunda dele. Ok, mas aí ela vai lá e coloca um casinho clínico e fala, paciente alérgico a beta-lactâmicos. Olha que desgraça, agora já era. Agora eu não sei, eu só guardei a penicilina. Lembra, tem que guardar essa segunda opção, que é a eritromicina. 40 mg por quilo dia, oral, via oral, por 10 dias, ok? Beleza. E se eu for fazer a profilaxia, ok? Então, se é um paciente que ele tem que fazer a profilaxia secundária, ali, terciária, que é quando eu preciso o quê? O paciente já teve um quadro já de febre reumática e eu não quero que ele tenha recorrência, certo? Então, vamos lá. Paciente que não teve cardite, certo? Ele não teve cardite, mas teve ali uma febre reumática, aí você vai fazer o quê? Tratar 5 anos, desde o último episódio de febre reumática que ele teve, ou até 20 anos, o que for, no caso, o que for maior, certo? Então, assim, beleza, ele teve ali com 14 anos o último episódio, beleza, então você faz até os 20. Não, ele teve com 18 anos, então você faz por mais 5 anos, ok? Esse é o formato da profilaxia. Não, mas ele teve uma afetação do coração, ele teve cardite, então você faz por toda a vida. Para Sandra, tá?
Se vocês quiserem depois procurar para cardiologia pediátrica no geral, existe muita ressalva, certo? Eles falam assim, às vezes fazer até 21 anos, ou aí nessa sequência de 5 anos depois do último brote, e algumas ocasiões fazer por toda a vida, beleza? Mas aí o que eu uso? Penicilina benzatínica também, certo? Intramuscular. Quanto? Uma dose de 1.200.000, certo? A cada 3 semanas. Então, a cada 21 dias, vai lá e toma uma injeçãozinha no bumbum. Ou, para não ter que ficar dando injeção no bumbum, ou se for alérgico, eritromicina 250 miligramas de 12 em 12 horas. Ah, Fernando, qual que é melhor? A penicilina. Ah, mas tá, não sei o que, não sei o que. Vai ter que levar lá uma vez por mês? Vai ter que levar lá uma vez por mês, praticamente. Porém, para confiar que a mãe vai tomar, vai dar a eritromicina de 12 em 12 horas certinho todo dia, difícil, né? Então, é melhor a primeira opção, a menos que seja alérgico. Beleza? Agora sim a gente pode dar um intervalinho aí. 10 minutinhos. Fernando, voltando no slide anterior, que tá meio apagadinho ali. Ali fala 250 miligramas, 12 horas, oral, 10 dias, maior do que 30 quilos, né? Tá meio apagadinho. Depois é 1.200 UI de penicilina. E aí embaixo tá eritromicina e em alérgico a penicilina, 40 miligramas, quilograma dia oral por 10 dias. Então, quer dizer que a eritromicina também, se o bebê menos de 27 quilos for alérgico também a penicilina, e o maior também se dá eritromicina? Aí independente do peso. Daí eu tenho que fazer a continha para ver quanto que ele pode tomar, né? Não, da eritromicina é 40. Aí eu dou para menos de 27 quilos, eu também dou 40. Sim, esse mais 27, menos 27 é da penicilina, certo? E porque ali meio apagadinho fala alguma coisa ali, mais de 30 quilos, e aí depois embaixo aqui fala 40 miligramas e tal. Tá vendo meio apagadinha essa faixa preta? Aham. Mas ela tá apagadinha de propósito, não é para você estar olhando ali. Ela tá apagadinha justamente para vocês entenderem o que é para vocês lerem, que essas tabelas, elas vêm em geral, mas aí para você saber o que é mais recomendado ler, eu apaguei essas partes. Ali tá falando de outra opção, que é a penicilina via oral. Você não vai ver ninguém dando penicilina via oral, é muito raro você ver, quase não se produz penicilina via oral. Entendi. Beleza? Você apaga tudo, né? Porque eu sou curiosa. Que não dava ali, isso aqui eu tava montando no tablet e ele não tava deixando apagar tudo. Entendeu? Manda o trem lá pra mim de sexta, tá? Beleza. Fechou. Então, 10 minutinhos, a gente já volta já com endocardite, insuficiência cardíaca e com hipertensão.